Muito boa noite a todos. Confirmem que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações. Sejam então muito bem-vindos a este webinar. Efetivamente um webinar aqui sobre a Europa e nesse sentido também dar-vos então aqui essa nota. Decidimos fazer este webinar porque efetivamente a Europa já estava ou tem estado claramente associada a uma underperformance relativa face aos Estados Unidos, a um desconto bastante evidente também face aos Estados Unidos e, portanto, nesse sentido, achamos que era útil ter aqui um pequeno webinar em que afurássemos um bocadinho mais neste tema, o porquê deste desconto e se o mesmo constitui um risco ou uma oportunidade. E então aqui aquilo que propomos aqui é o seguinte sumário, olharmos um bocadinho para aquilo que é o enquadramento macroeconómico na Europa, corrermos depois aquilo que foi a última época de resultados corporativos, a época de resultados corporativos do terceiro trimestre, depois olharmos um bocadinho para as razões deste desconto em termos de múltiplos face aos Estados Unidos e, por fim, terminar com a questão de alguns temas que estamos a acompanhar, essencialmente empresas com maior pricing power, como veremos que têm sido aquelas que têm sido também mais beneficiadas. E, portanto, neste sentido, andar então aqui em frente um bocadinho para aquilo que é o enquadramento macroeconómico, efetivamente aquilo que vemos, e isso todos assistimos, foi que nos últimos meses o BCE teve uma das suas campanhas de subida de taxas de juros mais agressivas praticamente da sua história. Passámos da zona dos 0 para os 4,5 em termos da taxa principal e isso, conforme vemos também em períodos históricos anteriores, este período de subida de taxas até corresponde a uma subida do Eurostoxx 50, mas depois o momento em que esses cortes se aproximam corresponde ainda a uma queda. E, portanto, temos até ao momento uma intenção do BCE de manter as taxas de juro nestes níveis por algum tempo e a tentar pôr de parte a questão dos cortes de taxa de juros que o mercado estima já a partir de julho, e, portanto, isso será importante também para percebermos, e, sobretudo, eu acho que é importante também denotarmos isso, que aqui de 2012 em diante, sobretudo desde a grande crise das dívidas soberanas na Europa, o mercado europeu tem praticamente, ao longo desde 2014, tem praticamente lateralizado, portanto, já não seguiu esta correlação dos anos 2000, do início dos anos 2000, de meio dos anos 2000, em que taxas mais elevadas levavam a uma subida de mercado. Houve aqui uma tendência de lateralização forte, porque lá está, a economia europeia mudou bastante, tem maiores, nestas alturas teve efetivamente maiores níveis de endividamento, teve um shift muito grande para a indústria e uma indústria essencialmente assente em mão de obra barata e em custos de produção também baratos na altura com o gás natural da Rússia e, portanto, foi um modelo que lá está, fez a economia estar mais alicerçada na indústria e não tanto nos serviços e por isso a registrar também níveis de crescimento que ao longo dos últimos 15 anos praticamente, conforme vemos e veremos mais à frente, foram praticamente flat. E aqui um bocadinho o sentimento económico do momento atual, um indicador leading, porque na Europa o principal receio é efetivamente essa questão possível de um cenário de recessão, efetivamente, e nesse sentido nós vemos aqui que este indicador leading está no momento atual numa zona de contração, está abaixo dos 100, que é como se fosse os 0, e está numa zona de contração. Em recessões anteriores, notem que foi em contração até a zona dos 70, em 2020 até à zona dos 50, agora andamos aqui pelos 90, portanto, uma ligeira contração, um ligeiro abrandamento económico, ainda não podemos dizer com certeza que conduzirá a uma recessão.
Também em termos de revisão dos resultados corporativos, outubro registou novamente uma revisão em baixa das estimativas de crescimento de resultados. Essa revisão passou a ser negativa, portanto, claramente os analistas menos confiantes no crescimento de resultados futuros na zona euro e, portanto, a reverem essa estimativa de crescimento de resultados para terreno negativo desde este mês de outubro. E, portanto, esta última época de resultados corporativos também foi manifestamente não muito boa na Europa. E conforme vemos aqui, lá está, este é um bocadinho o resumo daquilo que se passou em todo este ano. A Europa aqui em novembro de 22, o mercado europeu estava a descontar praticamente uma recessão que era quase dada como certa quando houve toda aquela questão das sanções à Rússia, da redução de dependência do gás natural russo, da sabotagem do Nord Stream, que ainda hoje se está para averiguar quem é que fez essa sabotagem. Efetivamente, muitas visões há de que uns que foram os Estados Unidos, porque foi quem beneficiou com isso, outras de que foi a própria Ucrânia a mando dos Estados Unidos, outras até de que foi a Rússia, ainda não é claro, mas de qualquer forma, desde esse momento, a Europa deixou de depender do gás natural russo e passou a depender do gás natural dos Estados Unidos, sobretudo via LNG. E, portanto, em novembro, o mercado estava preparado para essa recessão, que não se verificou. A Europa conseguiu dar a volta com o LNG dos Estados Unidos e o mercado então recuperou bastante. Este gráfico dá a performance relativa do Eurostoxx 50 face ao resto do mercado mundial, o iShares MSCI World, e portanto tivemos uma ótima auto-performance até 6 de janeiro de 2023. Desde aí, a Europa tem vindo a perder força relativa face ao resto das bolsas mundiais por, essencialmente, duas razões. A dissipação do otimismo sobre a questão da reabertura de China. Perdemos bastante tração nesse tema e vimos que essa recuperação económica de China é mais lenta do que aquilo que inicialmente se expectava e, por isso, existiu efetivamente uma redução de alta performance relativa de Europa. Lá está, não se esqueçam que a Europa é muito dependente de China. A China pesa 35% das receitas de todo o mercado europeu combinado e, portanto, esse tema fez o mercado europeu perder tração. E depois aquilo que era um segundo fator, aquilo que eram os setores estrela, nomeadamente o luxo, muito conectado à China, e alguns bens industriais, tiveram uma earning season que não foi nada favorável, sobretudo no luxo, que era um setor que registava boas margens, que registava bom pricing power, a sofrer algum abrandamento de procura, e isso não foi positivo, e então o mercado acabou por também registrar esse abrandamento. E agora, lá está, conforme já referíamos, ou já referia, este tema da recessão é um tema bastante importante e aqui neste gráfico vemos um bocadinho aquilo que é a performance do mercado europeu cada vez que há uma recessão nos Estados Unidos e portanto, a vermelho temos as recessões nos Estados Unidos assinaladas e nesse sentido o título é adequado. Os ventos desfavoráveis de recessão dos Estados Unidos sopram ainda mais fortes na Europa, não é? Portanto, quando começa uma recessão aqui nos anos 90, o Eurostoxx 50 retraiu 26%, nos anos 2000 retraiu 27%, em 2008, a grande recessão, o Eurostoxx retraiu 44% até ao fim da recessão e em 2020 retraiu 28% até ao final da recessão dos Estados Unidos. Portanto, este tema de efetivamente termos ou não termos a possibilidade de uma recessão dos Estados Unidos muda aqui um bocadinho o paradigma do Eurostoxx e o Eurostoxx obviamente que não é imune a esse cenário. Portanto, para o próximo ano, obviamente que a questão de se verificar ou não uma recessão nos Estados Unidos é efetivamente importante, sobretudo até porque, como vemos aqui no próximo gráfico, a Europa, e analisando um bocadinho aqui o terceiro trimestre de 23 em termos de época de apresentação de resultados, a zona euro, como um todo, a Europa, registou piores resultados corporativos do que os restantes pares. Notem aqui que se retirarmos o setor das petrolíferas e de materiais, que
contribuem muito em termos de crescimento de resultados corporativos, o headline todo foi negativo na Europa em termos de crescimento de resultados. Em termos homólogos, os resultados retraíram 17%, mais do que nos mercados emergentes que retraíram 6,5%, a 6,5%. Nos Estados Unidos até subiram 3,2% e no Japão subiram 13,7%. E, portanto, claramente que esta questão da época de resultados corporativos deste trimestre foi negativa para a Europa como um todo. E vemos até aqui em termos de margens, porque andámos muito tempo, ou desde novembro de 22, com a ideia, e era a ideia certa, de que de facto as empresas europeias tinham conseguido, algumas empresas europeias tinham conseguido sustentar aumento de preços, aumento de volumes, ainda que, peço desculpa, tinham conseguido sustentar aumento de preços, ainda que houvesse uma ligeira retração de volumes, mas isso tinha contribuído para que as mesmas crescessem de forma bastante significativa as suas margens. Efetivamente, agora as coisas mudaram um pouco. Nós vemos claramente que aqui, neste gráfico onde está identificada a Europa a verde, a margem na Europa decaiu neste trimestre, contrariamente a todos os seus pares. No Japão subiu, nos Estados Unidos subiu, nos mercados emergentes subiu. E, portanto, lá está, a Europa conseguiu sustentar margens elevadas até meio do verão deste ano, e, no entanto, desde há meses a esta parte, tem-se assistido a essa deterioração das margens. Isto também a nível dos outlooks é a mesma coisa, todo este tema de abrandamento de margens e deterioração de procura tem-se refletido nos outlooks e vemos aqui a vermelho o número de guidance que é negativa, de outlook que é negativo face ao que é positivo, tem vindo a ser muito maior o número de outlooks negativos e, portanto, temos visto esta linha vermelha também a retrair. E agora, lá está, esta é a eterna questão em Europa, não é? Existe um valuation gap muito grande, não é? Nós vemos aqui que fruto desta economia europeia, que é mais assente em indústria e não tão assente em serviços, que tem mais regulamentação do que tem os Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho que não é tão ágil a mudar as coisas, tão face aos Estados Unidos, ou que não evolui tão rapidamente como os Estados Unidos, vemos que existe e isso reflete, e resultados corporativos também são mais fracos, isso reflete-se efetivamente num desconto em termos de múltiplos face aos Estados Unidos, um desconto que já não vem nem de ontem nem de hoje, é um desconto que vem praticamente desde 2010, não é? Desde essa recuperação pós-grande recessão de 2008, efetivamente os múltiplos dos Estados Unidos recuperaram de forma muito mais significativa do que os da Europa, e se virem aqui os dados de PIB, justificam claramente esta tendência. Notem como nos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos nos últimos, praticamente desde pós-2008, cresceu a um ritmo alucinante e o da zona euro manteve-se praticamente na mesma, estagnado, quase em níveis que andava pré-recessão. Portanto, dali não saímos, não crescemos mais do que crescíamos pré-grande recessão de 2008. E, portanto, como eu dizia, esta forte dependência industrial, esta economia mais carregada por regulamentação, mercado de trabalho menos ágil, contribui para que a Europa registre níveis de crescimento muito menores face aos Estados Unidos, que é um país onde a procura interna pesa de forma muito mais significativa do que na Europa. No entanto, lá está, nem tudo é mau e aqui um dos fatores que pode justificar também este desconto no momento atual é toda a questão da subida de taxas de juros por parte do BCE, que no momento atual estão, como vimos, 4,5%, mas a Europa, em termos de impacto, não figura mal, ou seja, o impacto das subidas das taxas de juros nas famílias, nós sabemos que entre os vários países é bastante assimétrico. No entanto, se repararem, a maior parte da Europa está aqui na zona menos vulnerável, porque lá está também França, Alemanha, Espanha, até Itália, têm taxas de empréstimos com taxa variável a um ritmo muito, muito menor, abaixo dos 30%. Portugal, por curiosidade, figura aqui, quase na zona, no quadrante mais vulnerável, mas ainda não está lá, porque também o endividamento das famílias é muito menor, mas efetivamente há aqui situações preocupantes, sobretudo
norte da Europa, a Noruega, a própria Austrália, que está noutro continente, mas aqui a Finlândia também. Portanto, são situações mais preocupantes. No caso do Bloco Europeu, a situação não é assim tão preocupante perante este gráfico. Portanto, isto pode ser algo que ajude a que não se verifique uma recessão na zona euro, efetivamente, durante este ano. Dar-vos agora nota daquilo que são as estimativas de crescimento de PIB. Neste caso dizem-me que não conseguem ver o ponteiro do rato, só que é uma questão, pois eu penso que era suposto, mas não sei porque agora não está a dar aqui uma disfuncionalidade técnica, mas de qualquer forma aqui também não consigo agora resolver, mas pronto, vamos tentando avançar e explicando. Também estamos quase a terminar. Era só para vos dar aqui mais uma nota, que é a recuperação. Lá está. Ainda temos aqui mais um fator que pode justificar este desconto da Europa face aos Estados Unidos, que são as estimativas de crescimento de resultados para o próximo ano, que, contrariamente àquilo que aconteceu em 2020, em que vem aqui, em 2020, houve uma recuperação em V, no momento atual, estima-se uma recuperação quase num L, não é? Uma recuperação lenta e, portanto, apesar da economia europeia ainda não ter registrado uma recessão, já registrou, no momento atual, uma clara expectativa de contração de earnings e, portanto, nesse sentido, teve uma retração importante, estes próprios earnings, como se vê aqui, e agora espera-se então uma recuperação em 2024, mas uma recuperação bastante lenta. E, portanto, posto isto, e deixem-me só beber um pouco de água. E, portanto, posto isto, esta parte é bastante importante e relevante, porque já vimos um bocadinho aquilo que é o cenário na Europa. Portanto, vimos que temos uma economia europeia que cresce menos que a dos Estados Unidos, está praticamente em níveis de recessão, em níveis de pré-recessão 2008, o PIB. Vimos que as empresas têm estado a perder margem e poder de pricing no último trimestre, e vemos que há setores, sobretudo de luxo, que é afetado por isso. No entanto, não deixamos de ter algumas boas oportunidades aqui na Europa. E quando falamos em boas oportunidades, falamos essencialmente de três temas. Falamos de empresas que têm efetivamente uma saúde financeira muito grande e, nesse sentido, conseguem sustentar bons níveis de free cash flow, pagando assim bons dividendos. Falamos de empresas que têm uma vantagem competitiva muito grande face às outras ou que têm um monopólio e nesse sentido, são ótimas apostas de longo prazo. Falamos de empresas que são turnaround stories, são histórias que estão a dar a volta, a virar para free cash flows mais positivos e, nesse sentido, remunerarão os acionistas de forma bastante apropriada no futuro. E, por fim, falamos de empresas que ainda neste ambiente macro de deterioração de poder de pricing conseguem ainda assim manter margens elevadas e conseguem destacar-se das outras e aumentar o seu poder de pricing. E, portanto, olhando um bocadinho para esta tabela, que também já vem um bocado em jeito, ou em jeitos de olharmos um bocadinho para nomes para 2024 na Europa, acho que esta tabela com 21 nomes pode ser um bom ponto de partida. Agora que chegamos àquela altura dos outlooks, de olhar para o próximo ano, acho que esta tabela é claramente um bom ponto de partida. E nesse sentido, olhando, quando eu falava no primeiro quadrante, empresas que têm boa saúde financeira e conseguem pagar bom dividendo, a AXA, que é uma empresa de seguros, é claramente um exemplo disso, tem uma dividend yield de 6,03%, portanto é claramente interessante nesse sentido para quem queira toda essa questão do dividendo. Falando em empresas que dão ou que são ou que têm vantagens competitivas grandes e são turnaround stories,
A Accor, a empresa de hotelaria, é também um ótimo player nesse sentido. Clara vantagem competitiva face aos seus pares. A Acerinox, em Espanha, é também aquele tema dos dividendos, tem uma dividend yield de 5,9%, uma empresa de materiais, com yield também bastante elevada, clara saúde financeira. Depois, olhamos um bocadinho para as turnaround stories, e nesse sentido a AB InBev é claramente uma turnaround story, muito penalizada no ano passado por aquelas campanhas da Bud Light. No entanto, tem intenção de, no futuro, aumentar mais o seu programa de buyback, estão a melhorar free cash flow, portanto é uma turnaround story com múltiplos atrativos. A AstraZeneca, não diria que seja uma turnaround story, mas é uma história mais consolidada, sobretudo ao nível, é líder no tratamento de cancro do pulmão, está também agora a tentar entrar no mercado de medicamentos para tratamento de obesidade e, portanto, é sobretudo uma empresa com vantagem competitiva face às outras, enquadra-se nesse quadrante. A ASML, claramente empresa monopolística, só alguém ou só esta empresa é que consegue fabricar máquinas de litografia para semicondutores, portanto, enquadra-se naquele quadrante de empresas ou com vantagens competitivas ou com monopólios. O Carrefour, uma turnaround story, efetivamente também se estima que os free cash flows vão aumentar em 23 e 24 e que consiga, nesse sentido, remunerar melhor os acionistas. A Essilor enquadra-se no quadrante de empresas com boa vantagem competitiva. Deutsche Telekom, nesse sentido, é também uma empresa interessante, dado que deriva 64% das receitas dos Estados Unidos, está também líder, enquadra-se naquele quadrante de empresas com vantagens competitivas face aos pares, dado que tem vantagem no 5G. Angi é um player interessante que deixaremos mais para o fim, só falar aqui de outras. Ingroup, claramente um tema de dividendo alto nos 6,45 e também com uma estratégia de buybacks bastante interessante, de 3,8 bis em 2024 e 2025. KPM é uma empresa, e sobretudo, novamente, pelo tema quer do dividendo, mas esta KPN, que é uma empresa de telecomunicações, enquadra-se nas empresas que têm vantagens competitivas, dado que domina a fibra no mercado holandês. Michelin, ótimo nome, e esta enquadra-se no segmento de empresas que têm conseguido aumentar o seu poder de pricing. Portanto, Michelin é um ótimo nome, dividendo atrativo, 4%, tem conseguido aumentar volumes, poder de pricing e, portanto, ótimo nome e sólido. Rio Tinto é mais para quem acredita na recuperação do minério de ferro, deriva 59% da receita do minério de ferro e, nesse sentido, pode ser interessante agora alguma recuperação de China, agora que os indicadores leading em China estão a recuperar, acreditar nessa recuperação do minério de ferro, também yield interessante, 5,8%. Ryanair, que dizer, não é? É um nome sólido e é um nome que se enquadra nas empresas que têm vantagens competitivas. A Ryanair conquistou na última década muito do seu espaço nos voos internos europeus, tem toda a estratégia montada para isso, ter aviões o mais tempo possível no ar e não parados. Aviões parados é perder dinheiro, segundo as palavras do CEO, e, portanto, tem sido claramente uma história de sucesso. Já tem, no momento atual, já tem net cash, portanto, positivo, portanto tem mais cash que dívida, e no futuro isso poderá trazer um pagamento de dividendos, que já foi anunciado, mas que poderá ser mais significativo, e uma estratégia de share buyback. Portanto, a Ryanair começa a ser aqui finalmente um nome sólido, fruto do bom trabalho do CEO. Safran, efetivamente um dos grandes fornecedores também da Airbus e da Boeing, fabrica motores de aviação, motores de aviões, exatamente, e tem beneficiado também muito da recuperação dos voos, quer internos na Europa, quer internos nos Estados Unidos, dado que deriva 75% da receita desses narrow bodies, que são exatamente os aviões mais pequenos que fazem voos mais curtos. Portanto, Safran
também aqui uma empresa com muita vantagem competitiva face às outras, um ótimo nome também, e que no próximo ano parece continuará consolidado e enquadra-se no lote de empresas que têm também bom pricing power, que têm conseguido aumentar o bom pricing power, tal como a Saint-Gobain, que tem conseguido não só aumentar volumes, mas também pricing power, também um nome sólido nesse sentido, e por fim, Total Energies, que foi a única empresa petrolífera que em 2020 não suspendeu dividendo. Portanto, isso dá nota da solidez que esta empresa tem. Também um dividendo bastante elevado, na ordem de 6%, e uma empresa que é líder na transição energética, dado que tem até planos mais ambiciosos de redução de emissões do que até a própria BP. Por fim, não me esqueci, a Engie, que é um player de renováveis. Sabemos que as renováveis têm estado muito penalizadas. A Engie tem uma estratégia de renováveis. A diferença aqui é que é uma estratégia clara, bem delineada, com bons resultados, e por isso é que consegue também, ao contrário de muitas outras empresas que têm renováveis, ter um dividendo estável e bastante elevado. A Engie é desta lista aquela que figura com o dividendo mais elevado, de 9%. Tem um plano para que as renováveis vão pesando cada vez mais na empresa, cerca de 1/3 até 2030. Não é só uma empresa de renováveis, mas as renováveis vão adquirindo peso e, sobretudo isso, boa gestão financeira e uma dividend yield bastante elevada. E pronto, efetivamente assim, em poucos minutos, corremos aqui um bocadinho em 30 segundos cada um destes nomes. Conforme vos referi, esta tabela é obviamente importante até para preparar 2024, para saltarem à cabeça algumas ideias para o próximo ano, e portanto acho mesmo que esta tabela é um bom ponto de partida. Efetivamente descrevemos aqui uma realidade económica um bocadinho mais difícil para a Europa. No entanto, não deixam de existir aqui boas oportunidades, conforme aqui mencionei no final, e portanto, não havendo aqui questões, como vejo que não há, como sempre, agradeço que coloquem o vosso feedback na caixa de comentários, para que também consigamos sempre melhorar. E pronto, e deixo-vos então aqui um minutinho para colocar então esse feedback na caixa de comentários. Agradecer-vos a todos por me terem ouvido, e estaremos de regresso então amanhã para os habituais webinars diários. Obrigado.